da aula ocidental, que se inicia neste momento, dando boas-vindas para os irmãos que nos assistem pelos seus lares, pelas redes sociais. Irmãos, orientamos, esperamos que vocês tenham feito uma oração de início, porque aqui nós não faremos oração de início, final e nem o hino. Esperamos que vocês façam a oração no final, no início e no final também. Ok, irmãos? Individual e em família também. Irmãos, também temos alguns anúncios sobre o seminário, terça a sexta-feira com a irmã Alessandra. E no próximo sábado, irmãos, dia 15 às 17 horas, teremos uma live com o bispado e os consultores do FPSOI para todos os jovens com idade do FPSOI. Só lembrando, irmãos, com a idade do FPSOI. Bom? E teremos também, irmãos, no dia 15, uma atividade para os casais casados da ala, às 20 horas, com transmissão via Zoom. Ok, irmãos? Estamos todos convidados. E também, irmãos, só reforçando que todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, teremos o estudo do Vem Segue-me, todo dia com o irmão Tiago. Eles dão esse ensinamento e nós também podemos ler todo dia o Vem Segue-me com as escrituras adicionais. Ok, irmãos? Então, na ordem aqui, irmãos, nós vamos ter como orador a irmã Dulcilara Rezende Campos, como primeira oradora dessa manhã. Em segunda, teremos a irmã Eliana Pérez Píndola. E no final, teremos o irmão Luiz Felipe Nascimento Campos. Irmãos, esperamos que seja uma grande devocional, que todos possamos sair edificados. Bom dia, irmãos e irmãs. Que maravilhoso estarmos juntos, mesmo que longe. Que grande bênção é a tecnologia que tem nos conectado nesse momento de pandemia. Não posso vê-los, mas sei quão maravilhosos são. E que cultivam a luz de Cristo em vosso semblante. Eu gostaria de iniciar a mensagem com algumas histórias. Há algum tempo atrás, viveu uma mulher cujo qual não poderia ter filhos. Ano após ano, ela orava ao Senhor, mas não obtinha nenhuma resposta. Mesmo assim, ela não abandonou sua fé, nem rejeitou a Deus. Um dia, ela foi ao templo e, em oração, disse que se tivesse um filho, iria dedicar a Deus. Logo em seguida, ela ficou grávida. E foi assim que o Senhor a abençoou por sua perseverança e lhe deu ainda outros 5 filhos. Dizem que há alguns anos viveu um homem que confiava muito no Senhor. Ele servia a Deus de coração, nos bons momentos e nos momentos de aflição. Ele foi abençoado por sua fidelidade. E tinha muitas coisas boas, riqueza, família, saúde, mas subitamente ele perdeu tudo o que tinha. Seus filhos faleceram, seus bens foram roubados, e esse homem ficou muito doente. Mesmo assim, ele depositou sua fé em Deus. No sofrimento, ele questionou muitas coisas, como os motivos por estar vivo e as ações de Deus. Mas ele não parou de crer no Senhor. Ao continuar firme, Deus restaurou sua saúde, lhe deu mais riqueza, e daquele dia em diante, ele foi abençoado com muitos descendentes. Certa vez, um homem pregava a palavra do Senhor. Ele amava falar do Evangelho. Por ensinar fielmente a palavra do Senhor, ele foi desprezado, espancado, preso, mas nunca parou de obedecer e ter fé em Deus. Ele passou por uma forte depressão e quis até morrer,
mas por causa da perseverança, ele aguentou e superou todas as dificuldades. Esse homem não desistiu e seu legado foi ter um livro inteiro contando sua história. Tudo no mundo começa com o nascimento. Pois bem, com esse jovem não foi diferente. Nasceu de bons pais que confiavam e eram tementes a Deus. Ele nunca duvidou que seu pai recebia a revelação do Senhor. Seus irmãos, porém, não acreditavam em nada. Esse jovem seguiu sendo agredido dentro de sua própria família, mas nunca cogitou a hipótese de desconfiar do Senhor. Como resultado, grande parte de sua geração conheceu e se empenhou a seguir a palavra de Deus. Em certa ocasião, ao caçar na floresta, um rapaz se lembrou dos ensinamentos de seu pai e sentiu o desejo de pedir perdão ao Senhor. Esse rapaz orou a Deus durante todo o dia e a noite, e foi assim que ele ouviu a voz de Deus dizendo que seus pecados haviam sido perdoados. Os personagens das histórias contadas foram Ana, Jó, Jeremias, Nefe e Enos. Também sou eu, você e cada um de nós. Todos passamos por momentos difíceis. Existem essas histórias e existem as histórias de cada um de nós. Gostaria de ler uma parte de um discurso do Elder Holland que ele me toca profundamente. Se chama Fé em Tempos de Tribulação. Eu não sei como é com os outros, mas eu sei que na minha vida a salvação não é uma experiência ordinária. Ninguém terá ricas e abundantes experiências com esforço mínimo. Eu dou esse discurso aos missionários o tempo todo. Esse é o meu discurso padrão missionário. É sempre a última casa. Sempre às 9h29 da noite. Sempre estará chovendo. Eu não quero soar depressivo. E não quero que pareça que temos que ser testados. Que sempre tem que ser difícil. Porque não tem que ser. Existem bênçãos maravilhosas. Mas eu acredito que existe algo nessa jornada da salvação. Dessa nossa missão. Que diz que nós temos que pagar alguma coisa pela salvação. Então, eu penso que quando conhecemos o Salvador, estamos próximos dos arredores, pertinho do Getsemane. Percebam, o caminho da salvação sempre passa pelo Getsemane. E sempre exigirá uma jornada para a cimeira do Calvário. Agora, temos que ter cuidado para não deixarmos entender que estamos sofrendo como ele sofreu. Que estamos angustiados quando não estamos. Não estamos nem perto. Nenhuma fração. Nós não seremos crucificados, não iremos espiar por ninguém. Não devemos nem chegar perto de fazer essa analogia. Mas a outra parte da analogia eu penso ser necessária. Se não, obrigatória. Se dissermos que somos discípulos de Cristo, temos que fazer a jornada que ele fez, sentir o que ele sentiu, orar como ele orou e derramar lágrimas junto com ele, pelo menos em alguma proporção, mesmo que simbolicamente. Eu não sei o que significa quando dizemos que somos discípulos de Cristo, mas não queremos fazer o que ele fez. Não quero sentir como ele, mas sim, eu sou discípulo. Estou com a mão na massa. Eu não penso que funciona assim. Eu penso que o convite sempre esteja, bem, segue-me. Os primeiros discípulos disseram, onde vives? E ele respondeu, vinde e vede. Apenas venham ver-me. São bem-vindos onde eu moro e onde eu vou. Podem ouvir o que eu digo, apenas me sigam. Mas temos que estar completamente preparados.
para que durante essa jornada estejamos nos arredores do Getsemane e nas sombras do Calvário. Eu não conheço nenhuma outra maneira que isso possa acontecer. Minha convicção e meus sentimentos pelo Salvador do mundo nasceram nas horas mais desesperadas da minha vida. Quando eu me pergunto se o sol irá nascer de novo. Sempre parecia nascer para os outros. Parecia nascer todas as manhãs, para todos ao meu redor, só não para mim. Agora, nem sempre é assim. Não é para ser sempre assim. Aí somos muito dramáticos se agimos como se fosse sempre assim. Porém, em algumas partes do discipulado, é exigido que seja assim. O mesmo caminho trilhado por ele. Irmãos, as tribulações irão passar pela nossa vida. Sei que ela nos ajudará, se assim permitirmos, a conhecer e nos aproximar mais do nosso Salvador Jesus Cristo. Sei e posso prestar o meu testemunho de que ter fé em minhas tribulações traz paz e alegria. Como cita Robert de Hales em seu discurso proferido em abril de 2013, as dificuldades que enfrentamos na Terra têm significado e propósito. Pensem no profeta Joseph Smith. Durante toda a vida enfrenta uma oposição desanimadora. Doenças, acidentes, pobreza, mal-entendidos, acusações falsas e até perseguições. Poderíamos ficar tentados a perguntar por que o Senhor não resguardou seu profeta desse obstáculo? Deu-lhe recursos limitados e calou a boca de quem o acusava? A resposta é que cada um de nós precisa passar por certas experiências para tornar-se mais semelhante ao Salvador. Na escola da mortalidade, muitas vezes os professores são o sofrimento e a tribulação. Mas as aulas têm a finalidade de refinar-nos, abençoar-nos e fortalecer-nos, não de destruir-nos. O Senhor disse ao fiel Joseph: meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Eu sei que essas coisas são verdades. E sei que quando nos esforçamos para seguir o caminho do nosso Salvador Jesus Cristo, iremos passar por tribulações, mas seremos confortados com o seu amor. Quando eu estava servindo como missionária, há um ano atrás, o meu presidente contou em uma reunião de zona uma história que eu nunca me esqueci e que me mudou e me fez enxergar o mundo com uma outra perspectiva. A história era a seguinte: ele sempre foi muito firme no Evangelho, ele sempre foi muito fiel ao Senhor, mas ele estava tendo algumas dificuldades com seus filhos que estavam naquela fase da adolescência. E um deles estava um pouco difícil e ele decidiu que ele precisava orar ao Senhor e pedir pela vida do filho dele. Então ele foi até o quarto, se ajoelhou e proferiu uma oração a Deus. E disse: Pai, eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. Eu queria muito conseguir ajudar o meu filho, mas eu não posso ajudá-lo nesse momento, porque ele está passando por essa fase difícil, eu queria a tua ajuda. E ele disse que quando ele fez um silêncio profundo, para simplesmente ouvir aquele momento e ver se recebia alguma resposta do Senhor, ele sentiu o sussurro do Espírito Santo tocar no coração dele, como se o Senhor pudesse dizer: ele também é meu filho. E o nosso presidente sempre fez questão de enfatizar e disse que depois daquele momento ele nunca mais enxergou o filho dele como somente o filho dele, mas também filho do Senhor, também filho da esposa dele. Ele era nosso filho. E ele sempre fez essa analogia e era muito interessante, porque ele dizia: essa não é a sua missão, essa é a nossa missão. Essa não é a sua dificuldade, essa é nossa dificuldade. Nunca vai ser só sua dificuldade, sua tribulação.
Porque se é sua, também é de Deus. E se é sua, é nossa. Porque nós somos irmãos do Senhor. Nossa família não é nossa família não é só minha e do meu marido. Minha família não é só eu e ele, eu e meu pai, eu e meus irmãos. Mas também é do Senhor. E Ele está preocupado. Ele se preocupa conosco. Eu sei que esse evangelho é verdadeiro. E tê-lo em minha vida me traz paz e conforto. Eu sei que se eu não tivesse esse evangelho, eu não seria nem um terço do que eu sou, por saber o amor que o nosso Salvador tem por cada um de nós. Eu sei que Ele vos ama. Eu sei que Ele tem um plano para cada um de vós e que Ele conhece cada história e cada tribulação que vocês passam. Eu sou muito grata pelo Evangelho nos proporcionar o livro de Mórmon, que é um conforto nos momentos de tribulação. Sou muito grata pelo Evangelho nos proporcionar a família eterna, que nos dá pessoas tão maravilhosas, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Que possamos entesourar o Evangelho em nossos corações e que possamos compreender que nada no mundo é mais importante do que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Sem ele, nós jamais poderíamos ter nossa família eterna, porque isso não haveria sido restaurado. Foi restaurado porque o Senhor pôs o Evangelho verdadeiro na terra de novo. E eu sou muito grata por isso. Eu amo cada um de vocês, de todo o meu coração. E eu deixo essa mensagem e meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Eu sou muito grata pelo privilégio de eu estar aqui hoje, ter sido convidada pelo bispado, para fazer esse discurso. Discurso esse que eu aprendi bastante, e o tema do meu discurso é Mãe, somos cristãos? Do Elder Gary J. Coleman. Então, ele inicia o discurso dele dizendo o seguinte: o cristianismo celebra a vida e o ministério de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai Eterno. Há muitas igrejas cristãs com grandes diferenças doutrinárias no mundo inteiro. Então, ele conta uma pequenina história de uma garotinha chamada Courtney, de 14 anos, filha de um presidente de missão. Mudou a escola, da escola, e novos colegas. E esses coleguinhas dela perguntou se ela era cristã. Ela falou sim. Eles zombaram dela, quando ela falou o seguinte, que ela pertencia à Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E quando ela voltou para casa, ela perguntou: mãe, somos cristãos? E ele relata a vida dele, que ele não nasceu na igreja, ele foi converso. Ele diz o seguinte, esse Elder, Elder Gary, diz assim: fui criado numa família que seguia fervorosamente outra religião cristã. Fui batizado nela pouco depois de nascer. Nossa família ia às reuniões semanalmente durante vários anos. Eu e meus irmãos auxiliávamos os pastores que dirigiam os ofícios dominicais. Aprendi sobre a importância da oração familiar, pois orávamos em família todos os dias. Eu achava que um dia eu integraria aquele clero, daquela igreja que ele seguia, então, ou seja, algum tempo integral. Eu não tinha a menor dúvida de que poderíamos considerar-nos cristãos devotos. Contudo, na época da faculdade, conheci membros e ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, uma religião cristã centrada no Salvador. Comecei a aprender sobre as doutrinas da restauração do Evangelho de Jesus Cristo dos últimos dias. Aprendi as verdades que eu desconhecia, antes que mudaram minha vida e meu modo de encarar o Evangelho. Depois de muito estudo, oração, fé, decidi abraçar as belas verdades restauradas que se encontra hoje somente na nossa igreja. A primeira verdade restaurada que aprendi foi a natureza da deidade.
A verdadeira doutrina cristã, que ensina que a deidade consiste em 3 seres separados, né? E era conhecida nos tempos bíblicos. Deus prestou testemunho de Jesus Cristo, né, o seu Filho unigênito, em várias ocasiões. Por exemplo, no batismo de Jesus Cristo, né? Nós podemos ver lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, né, que quando o céu se abre, né, Jesus Cristo está na água, né, sendo batizado por João Batista, e a gente vê aí 3 personagens, né, que Deus primeiro falando, diz o seguinte: este é meu filho amado em quem me compraz, né? E depois a gente vê o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. Então, aí nós podemos ver que são 3 pessoas distintas e diferentes, mas com o mesmo propósito. Jesus Cristo também testificou de Deus, o Pai Eterno, ao dizer, né, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por um único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste, né? Nós podemos ver essa escritura também em João, capítulo 17, versículo 3, né? E nós vemos a voz do Pai e vemos também a voz do Filho, Jesus Cristo. E depois da morte, nós sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ele deixou aqui na terra um discípulo chamado Estevão, né? Então, esse discípulo, ele foi muito perseguido quando ele estava vivendo aqui na terra. Ele foi um mártir, ele deu a vida dele pelo evangelho. Então, Isaías, capítulo 7, versículos 55 a 56, diz o seguinte: e estando cheio do Espírito Santo, ele fixando os olhos aos céus, né, viu a glória de Deus e Jesus Cristo, né, e ele viu Jesus Cristo à direita de Deus, e ele dizendo que ele teve aquela visão antes dele falecer, diz o seguinte: e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus, né? Então, nós podemos ver que testemunho, né, maravilhoso, né, desse discípulo Salvador. Ele diz o seguinte: que testemunho contundente da deidade prestado por esse discípulo de Cristo, né? O conhecimento de Deus é um fato dele ser fisicamente distinto. O seu filho, né, o Espírito Santo, perdeu-se após a morte de Cristo, né, seus apóstolos. Então, nós sabemos que após a morte e crucificação de Cristo, né, os apóstolos reuniam-se, né, de vez em quando, mas nós sabemos que a perseguição foi muito grande, né? Então, eles ficaram com dificuldade de se reunir, né? E nós sabemos que houve na Terra a grande apostasia, né, que foi o afastamento da verdade restaurada de Jesus Cristo. Então, por causa disso, né, se perdeu-se após a morte de Cristo e seu discípulo. A confusão e doutrinas falsas sobre a deidade surgiram com o credo de Nicéia, né, e os concílios de Constantinopla, quando os homens declararam que, em vez de 3 seres separados, né, a deidade era formada por 3 pessoas em Deus, ou seja, uma só pessoa, né? Eram 3 juntamente, eram os 3 juntos, né? E nós sabemos que hoje não, cada um tem sua função e são separados e distintos. Assim como os reformadores cristãos protestantes se debateram com essas crenças dos homens, debati-me também, né? Nós sabemos que ele também teve uma dificuldade, né, em aceitar, né, aqueles ensinamentos, porque ele era de outra religião. Os dogmas sobre a Trindade que eu aprendi na juventude eram incompreensíveis para mim. Contudo, fui apresentado às gloriosas verdades da primeira visão, né, que nós sabemos, né, que quando nós estamos recebendo as nossas palestras com os missionários, né, nós aprendemos, né? Está lá em Joseph Smith, né, História, né, a gente vê lá em Convênio, no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte, que faz, né, aquela visão, né, ser tão importante para nós hoje, nos últimos dias, que diz o seguinte: o Pai Eterno e seu Filho unigênito, Joseph declarou: vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Pairando acima de mim, um deles falou, me chamando pelo nome e apontando para o outro. Este é meu filho amado, ouve-o, né? Então, nós sabemos que a partir desse momento, né, a igreja foi restaurada na terra, né? Graças a essa visão de Joseph Smith,
o nosso Deus e o nosso Salvador apareceu a ele, né? E restaurou à terra o conhecimento maravilhoso, porém simples e precioso de Deus e seu Filho, repudiando de uma vez os ensinamentos que recebera sobre a Trindade, né? Sei que as revelações celestes substituam os crassos erros das doutrinas dos homens a respeito da deidade. Sei que Deus é o nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo é Deus Salvador. O Espírito Santo testifica do Pai e do Filho. Aí ele fala: externo minha profunda gratidão a Deus por apresentar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado à humanidade nesses últimos dias, né? Então, nós, né, temos um privilégio muito grande, né? Fazemos parte desse evangelho, né? Eu sou muito feliz sobre isso, né? Em saber que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui hoje, né? Aprendendo sobre ele, né? Não é fácil, né? Viver os ensinamentos de Cristo. É simples, mas porém é difícil. Só que nós temos que aprender, né, esses ensinamentos e colocar em prática a nossa vida, né? O Salvador vive, ele foi visto, ele falou, ele dirige a sua obra, a sua igreja, por meio de apóstolos e profetas modernos. E verdades grandiosas ele ensinou, né, como pastor e continua, né, a velar pelo seu rebanho, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difíceis de pandemia, né, que nós não podemos nos reunir. É muito triste, né, mas ao mesmo tempo é glorioso, porque hoje nós estamos aqui, né, falando essas mensagens de conforto, de alegria, de paz, né, para vocês, né? Então isso me fortalece muito, né, quando eu vejo essas lives, né, juntamente com a minha família, né? Isso me eleva o meu espírito, né? Eu posso ficar mais pertinho de vocês também, né? E aprendendo mais, né? Isso é maravilhoso, né? O Pai Celestial tira de um lado e coloca do outro, né? Não deixou nós desamparados. Ele conhece cada um de nós, a natureza nossa, né? Então, aqui tem outra parte importante, né? Que é a primeira verdade é sobre a deidade. São três pessoas diferentes, né? Distintas, mas com o mesmo propósito. E a segunda é que é o nosso grande livro, muito importante, que é o livro de Mormon, né? Ele diz o seguinte: a segunda verdade restaurada que aprendi como pesquisador da igreja foi a realidade, né, de outras escrituras, né, revelada pelo grande profeta Isaías, né? 29, versículo 14, que fala sobre uma obra maravilhosa, uma assombro, né? E ele fala: testifica o livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. É um registro sagrado escrito por profetas de Deus para convidar todos a virem a Cristo e ajuda a revelar o Evangelho de Jesus Cristo e sua plenitude, né? Então, para nós é um grande privilégio, né? Nós temos a Bíblia Sagrada, né? Que é a história do povo antigo, povo lá no Oriente Médio. Já o livro de Mormon conta a história de pessoas que viveram aqui, naquela outra parte do Velho Mundo e aqui na parte do Novo Mundo, né? Então, é um privilégio muito grande nós sabermos que existiam pessoas aqui, que o Evangelho de Cristo era pregado a essas pessoas, né? E hoje nós temos o privilégio de ter esses ensinamentos no livro de Mormon. Eu fico maravilhada com isso, porque o Senhor, ele nos ajudou, né? Nos orientou também, né? Através desse livro tão simples, né? Mas, porém, tão sagrado, né? O Outro Testamento de Jesus Cristo é esse livro, é um registro sagrado escrito por profetas de Deus para convidar todos a virem a Cristo. Ajuda a revelar o Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. O livro de Mormon fala de profetas, né? No continente americano e outros membros fiéis da igreja que tomaram sobre si o nome de Cristo, mesmo antes do nascimento dele. Então, nós sabemos que o livro de Mormon é um livro de 1000 anos de história, 600 anos de Cristo e 400 anos após Cristo, né? Mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo. Esse livro fala de Cristo, ressuscitado, que ensinou os homens o que precisavam fazer para alcançar a paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. O que deveria de mais cristão do que procurar tomar sobre nós o nome de Cristo e seguir seus conselhos para nos tornarmos como ele? Então, é um privilégio, né, nós estarmos aqui, né, para ter esse livro aqui, nós podemos colocar em prática e ensinar em nossos lares. Então, para terminar, né, o meu discurso, né,
ele diz o seguinte: outra verdade do Evangelho restaurado que tomei conhecimento é a restauração da autoridade do sacerdócio e o poder de agir em nome de Deus. Profeta, apóstolo do passado, como Elias, Moisés, João Batista, Pedro, Tiago, né, foram mandados a essa terra, né, por Deus, né, por Cristo, em nossos dias para restaurar o santo sacerdócio de Deus. Cada portador do sacerdócio desta igreja pode traçar a sua linha de autoridade do sacerdócio diretamente até Jesus Cristo. Agora, os homens possuem a chave como estabelecer a igreja, a fim de podermos vir a Cristo e participar das suas ordenanças de salvação. Isso, para nós, irmãos, é um privilégio muito grande. Nós estamos vivendo na plenitude dos tempos, né? E fazer tudo isso para os nossos familiares e nós próprios. Isso, para nós, é muita felicidade e gratidão. Ele diz assim: como membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, vocês são cristãos. Eu também sou cristão. Sou um cristão fervoroso que conta com grande felicidade em ter maior conhecimento da verdadeira doutrina de Cristo. Desde a minha conversão à igreja restaurada, essa verdade confirma que esta igreja detém a plenitude do Evangelho de Cristo. Como outros membros da igreja, compreendo a verdadeira natureza da deidade, tenho acesso às escrituras de revelação e posso receber bens da autoridade do sacerdócio, sim. Né? Então, ele fala: Putin, somos cristãos e testifico essas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, eu sou muito grata por isso, né? Pelas muitas bênçãos que eu recebi do Senhor. Né? E esse meu pequeno testemunho e meu pequeno discurso que eu deixo com vocês, né? Que eu espero que vocês tenham aprendido assim como eu, né? E foi muito bom para mim. E esse discurso eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. É um pouco estranho, né? É diferente estar aqui na igreja e não ver as pessoas sentadas, não ter o carinho que vocês emanam para nós, aquele sorriso, abraço, as irmãs tão gentis, bondosas que temos aqui na aula. Mas eu me sinto privilegiado por estar aqui, tendo essa oportunidade de deixar uma mensagem para vocês, né? Designado pelo Bispo. Estou muito feliz por isso. Eu sou feliz por ter tido pessoas que me antecederam aqui tão incríveis, né? Quando eu estava vindo para cá, o bispo comentou assim que ele tem muita sorte por ter uma Eliana, que ajuda tanto ele. Eu posso dizer que eu tenho muita sorte por ter uma esposa. Eu tenho que caminhar milhas e milhas para chegar um pouquinho da espiritualidade dela. Ela é incrível. Eu realmente amo muito. Essa oportunidade de discursar me deu uma chance grande de lembrar de coisas, né, de ponderar sobre minha missão. Geralmente, quando missionários retornados pensam sobre algum discurso, sobre alguma coisa impactante em suas vidas para contar, lembram da missão. E não é diferente para mim, nem para minha esposa, ou para qualquer outro missionário retornado. Eu sei que nós estamos em um momento muito difícil, onde nós nos encontramos, às vezes, sozinhos, né? Pode parecer que nós estamos sozinhos. Pode parecer que, por não termos as reuniões no domingo, nós nos sentimos um pouco perdidos. E antes diziam para mim que, quando éramos crianças, né, nós não podíamos viver sobre a luz dos nossos pais, né? E eu posso mudar isso para hoje em dia, que nós não conseguimos mais viver sobre a luz daqueles membros ou das pessoas que nos fortaleciam tanto aos domingos. Isso pode, às vezes, parecer um pouco estranho para nós, mas não é verdade. Nós temos a oportunidade de nos fortalecer e aprender todos os dias, né? Oportunidade de estudar as escrituras em nossa casa, nosso lar, e assim nos fortalecermos e sermos uma luz para as pessoas ao nosso redor. O mundo que nós estamos vendo agora está um pouco conturbado, e nós temos visto pessoas passando por dificuldades muito grandes e sofrendo de verdade. Nós temos a oportunidade também de ajudar essas pessoas, né? Ser um ombro, graças à luz que nós trazemos, né? O Evangelho de Jesus Cristo, o conhecimento dessa verdade. Há pouco tempo eu retornei de minha missão, faz 1 ano e 8, faz pouco tempo, sim. E na minha missão eu tive experiências incríveis. E ponderando um pouco sobre o discurso que eu recebi, eu tive a oportunidade de lembrar com a minha esposa sobre uma coisa que o presidente comentou e ele compartilhou conosco depois da conferência que teve o anúncio do profeta. E nossa reunião seria reduzida por 1 hora, né? Ele é um dos pioneiros da igreja de Manaus, e ele, o presidente Pedro Acosta, um homem incrível, ele comentou que antes as pessoas se reuniam durante a semana, tinham 2 reuniões, se não me engano, e ao fim de semana também tinham reuniões da igreja.
Ele disse que aquilo naquele momento foi necessário para que as pessoas pudessem aprender, se fortalecer, estarem juntas, né? E assim para que o evangelho fosse crescendo. Eles precisavam de mais atenção. E aquele momento foi reduzido, né? Nas conferências foi reduzido a nossa reunião para 1 hora. E agora nós não temos a oportunidade de até nos encontrar pessoalmente. Mas é uma bênção eu e minha esposa termos sido chamados para o casal da tecnologia. Isso nos deixou muito felizes, porque nós sabemos o quanto isso pode ajudar as pessoas, e quanto isso tem ajudado algumas pessoas a receberem o discurso e se fortalecerem. E aí eu tive a oportunidade de ponderar como isso reduziu, né, e me fez ter um amor maior pelo Pai Celestial, por confiar em nós, por podermos estudar em nosso lar e aprender. No discurso que eu recebi do Elder Jeffrey Holland, ele conta sobre as bênçãos do discipulado. O discipulado pode parecer uma coisa não muito fácil, e não é, porque como foi dito, o caminho do discipulado passa pelo Getsemane, né? Nós precisamos sofrer um pouco como Jesus Cristo. Não tão perto, mas precisamos sofrer. Ele conta sobre uma missionária, uma sister, que, ao pregar o evangelho com a sua companheira, ela cita assim: minha companheira e eu vimos o homem sentado num banco da praça da cidade, comendo um lanche. Quando nos aproximamos, ele ergueu o rosto e viu nossas plaquetas missionárias. Com uma expressão terrível no rosto, ele se ergueu subitamente e levantou a mão para me bater. Desviei-me a tempo, mas ele cuspiu sua comida em mim e começou a nos ofender usando as mais horríveis palavrões. Afastando-nos sem dizer nada. Eu tentava limpar a comida do rosto quando senti uma porção de purê de batata me acertar a nuca. Às vezes é difícil ser missionário porque naquele momento tive a vontade de voltar, agarrar aquele homenzinho e dizer: faça-me o favor. Mas não fiz isso. Eu tive uma experiência, isso me fez lembrar uma experiência que eu tive na missão, que eu só comentei e compartilhei com os meus pais e com a minha esposa, né? Porque, apesar de ter sido difícil, para mim foi sagrada. Eu e meu companheiro estávamos numa área nova, estávamos trabalhando demais para encontrar pessoas. E quando eu via as pessoas na rua, eu falava com todos, eu não tinha vergonha nem um pouco. E aí eu vi um homem que estava sentado na sua esquina, assim, e ele estava cabisbaixo, eu senti de conversar com ele, mas nós estávamos correndo para uma reunião familiar. E meu companheiro meio apressado, falei: vamos falar com aquele homem. Nós paramos e começamos a conversar com ele. E logo ele se mostrou muito agressivo comigo, né? E começou a xingar, a usar de palavras torpes e veio para cima de mim e do meu companheiro. Meu companheiro, naquele momento, eu pensei: poxa vida, uma coisa meio injusta está acontecendo, né? E ele veio e desferiu alguns socos em mim, e aí pelo meu homem natural, meu desejo era realmente atacar ele e fazer alguma coisa como eu sabia, com meu companheiro também tinha a oportunidade de fazer por conta do homem natural. Mas eu não agi daquela forma, e por não agir, eu pude olhar para aquele homem e sentir um pouco do como o Pai Celestial olha para ele. E eu me senti muito nervoso e triste por aquilo ter acontecido, né? Aquilo ter acontecido assim como aconteceu com essa sister. Um servo do Senhor sofrendo alguma coisa como essa. Mas eu tive a oportunidade de aprender e ver que nós somos filhos do nosso Pai Celestial e que Ele nos ama muito. Nós saímos de lá, eu um pouco confuso, triste, chateado, nós fomos para aquela reunião familiar que ia acontecer. E na reunião familiar foi um pouco difícil para mim me concentrar na mensagem, me concentrar naquele momento. Mas, ao superar aquilo, eu tive a oportunidade de ensinar um irmão, foi uma referência, e semanas depois ele foi batizado. Então, eu sei e eu acredito que bênçãos acontecem por nós termos a oportunidade de ter a luz de Cristo. Essa semana está tendo uma polêmica muito grande sobre aquele motoboy, e eu gostei do vídeo, né? Acho que todo mundo já viu ele comentando sobre o que passou, e ele falou que só passou por aquele momento, ele conseguiu se portar bem por conta da religião dele, que não podia desonrar o Deus dele, né? Eu digo isso para nós também. O caminho do discipulado não é fácil. Nós muitas vezes vamos passar por momentos difíceis, de encarar momentos onde vamos ser questionados a nossa fé, ou até mesmo vamos questionar a nossa fé. Mas nós precisamos honrar o nosso Deus e o testemunho que nós já adquirimos dele. No discurso, ele continua contando experiências de pessoas tão fiéis que sofreram também aqui nessa terra. Ele diz assim:
De fato, a respeito do próprio Jesus Cristo, irmão de Jacó, Nefe escreveu: o mundo, devido à iniquidade, julga-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele suporta. O ferem e ele suporta. Sim, cospem nele e ele suporta, por causa da sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Tal como o que aconteceu com o próprio Salvador, houve uma longa história de rejeição e um preço dolorosamente alto que foi pago por profetas e apóstolos, missionários e membros de todas as gerações. Todos aqueles que tentaram honrar o chamado de Deus de levar a família humana a um caminho mais excelente. E o que mais direi deles? Pergunto ao autor do livro de Hebreus. Eles que fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da navalha, na batalha se esforçaram e puseram fuga aos exércitos. Viram a ressurreição dos mortos, ao passo que uns foram torturados e outros experimentaram escárnio e açoites, até as cadeias e prisões. Foram apedrejados, surrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, e desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos decretos e montes e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Sem dúvida, os anjos do céu choraram quando eles registraram esse preço do discipulado, num mundo que frequentemente é hostil aos mandamentos de Deus. O próprio Salvador declarou suas próprias lágrimas por aqueles que, centenas de anos, haviam sido rejeitados e mortos a seu serviço. Então, ele estava sendo rejeitado e sendo levado à morte. O Salvador Jesus Cristo sofreu muito por nós. Nós não vamos sofrer um pouquinho, nem um terço do que ele sofreu, não vamos conseguir compreender 100% do que foi a expiação dele, mas nós vamos passar um pouquinho do que ele passou. Faz parte do nosso período aqui na Terra, faz parte desse progresso para nós aqui na Terra. Eu realmente sou grato por esse processo, porque nós temos a oportunidade de, por nós mesmos, aprendermos e progredirmos. Uma dádiva maravilhosa na expiação de Jesus Cristo. Eu sei que esse evangelho é verdadeiro, eu sei que o Pai Celestial nos ama muito, e eu sei que Ele confia em nós bênçãos maravilhosas. E eu deixo esse discurso, esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.